Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos dar continuidade na nossa disciplina de Radiologia Veterinária e o tema de hoje da nossa quarta aula é sobre uma doença muito comum, principalmente em cães, que é a displasia coxofemoral. Então, a gente vai estar conversando aí um pouquinho sobre o que é a doença, quais são os sinais clínicos, qual é o diagnóstico, tá? Qual é o papel do técnico de radiologia nessa doença, tá? Então a gente vai conversar aí durante os próximos slides. Aproveitem, pessoal, e peguem papel, caneta, para vocês estarem aí anotando algumas informações que eu vou estar conversando aí durante a aula. Vamos aqui relembrar um pouco sobre a anatomia veterinária, principalmente nos cães, tá? Pessoal, essa doença, a displasia coxofemoral, ela vai afetar uma articulação, também chamada de coxofemoral, ou articulação do quadril, certo? Então, o quadril do animal é afetado. Então, essa articulação coxofemoral, ela é formada pela cabeça do fêmur. Então, a gente tem aqui, ó, nessa região, a cabeça do fêmur, que é um acidente ósseo, né? Vocês lembram? Que é uma superfície aí articular hemisférica, com esse formato, e pelo acetábulo, né? O que é o acetábulo? Essa superfície articular em forma de meia lua, né? Então a gente tem aqui o acetábulo, justamente para acontecer o encaixe da cabeça do fêmur juntamente com o acetábulo, certo? E além disso, nós temos também outras estruturas que fazem parte dessa articulação, tá? Nós temos aí o ligamento transverso do acetábulo, então a gente tem um ligamento que forma essa articulação. Nós temos a membrana sinovial, que é a membrana que vai recobrir essa articulação, tá? Nós temos também o ligamento da cabeça do fêmur, tá? Ligamento aqui da cabeça do fêmur, ou também chamado de ligamento redondo. E nós temos a cápsula articular também, tá? Então, pessoal, a articulação ela vai envolver exatamente essa região do acetábulo, a cabeça do fêmur e esses ligamentos aqui que estão próximos, né? Tanto a cabeça do fêmur quanto o ligamento transverso do acetábulo. Aqui nós temos uma radiografia da articulação coxofemoral normal. Por que está normal? Porque a gente não vê nenhum problema, nenhuma doença articular, nenhuma displasia envolvendo aí os ossos, certo? Então, pessoal, a região do acetábulo, ela é uma região que é uma cavidade, que ela é formada justamente pelos ossos do quadril, que é o osso ilho, o isquio e o pubis, certo? Relembrando, a articulação coxofemoral, ela fica exatamente aqui, ó, na cabeça do fêmur. Então, aqui nós temos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a cabeça do fêmur, tá? Então, a articulação vai envolver essa região, vai envolver também o colo do fêmur, colo, que é essa outra região mais embaixo, no meio, ok? E a região do acetábulo, que é justamente o encaixe do osso do quadril, que ele é formato aqui de meia lua, certo? Pessoal, essa configuração anatômica, né, ela vai conferir ao animal uma certa estabilidade e congruência, tá? Que vai permitir uma grande amplitude de movimento. Então, a gente vai conseguir vários movimentos laterais e movimentos aí de rotação do membro pélvico, tá? Então, o osso ele consegue realizar uma certa rotação. Aqui nós temos o fêmur todo, tá? Aqui nós temos mais embaixo a tíbia. Do lado esquerdo também do mesmo jeito, fêmur completo. E aqui nós temos também a tíbia, ok?
Então, o que é que significa a doença displasia coxofemoral? Pessoal, ela é uma doença que vai afetar principalmente os cães devido a uma má formação genética, tá? E vai acontecer uma degeneração da articulação do quadril nos cães, envolvendo principalmente as estruturas da cabeça do fêmur, a cápsula articular e a região do acetábulo, que é justamente o local onde vai se encaixar a cabeça do fêmur. E com isso pode gerar também uma frouxidão no tecido que está ao redor da cabeça do fêmur, gerando aí uma instabilidade articular. E o animal ele também pode desenvolver uma luxação, que é uma lesão nessa articulação. A gente vê muito isso também nas radiografias. Então, pessoal, essa doença também pode ser chamada de displasia do quadril ou displasia de anca, tá? Então, a gente tem também esses sinônimos. Aqui nós temos duas radiografias. A do lado esquerdo, a gente tem aqui um cão sem displasia, um cão normal. Então, a gente observa o quê? Aqui é o osso do fêmur e aqui nós temos a cabeça do fêmur. Então, ela se encaixa perfeitamente na região do acetábulo, na região do quadril. Aqui também do outro lado, no outro membro pélvico, nós temos também o fêmur, cabeça do fêmur se encaixando perfeitamente na região do acetábulo. Então, esse animal, ele não tem a doença da displasia coxofemoral. Por quê? Porque há um perfeito encaixe da cabeça do fêmur juntamente com o acetábulo, ok? Nessa outra figura à direita, nessa outra radiografia, o que a gente observa? Observa que o osso, que a cabeça do fêmur, ela não está se encaixando de forma nenhuma na região do acetábulo. Do outro lado, também do mesmo jeito, ó, no outro membro pélvico, a gente observa também que não há um perfeito encaixe da cabeça do fêmur na região do acetábulo. Então, esse animal ele pode estar com uma displasia bilateral. Bilateral por quê? Porque pode afetar os dois membros pélvicos. E ele pode ter uma subluxação, tá? Esse problema ele vai afetar o movimento, vai alterar a mobilidade desse animal. Então, é considerado aí uma disfunção biomecânica ou até mesmo fisiológica. Então, com essa doença, a região que mais sofre, que mais ocorre modificações é a região da cartilagem, devido à pressão que ela é submetida. Então, no início dessa doença, essa cartilagem ela vai se encontrar áspera, com a presença de fissuras. E no decorrer da sua evolução, do seu estado mais crônico, ela vai se tornando aí mais transparente, mais esbranquiçada, até se tornar amarela acinzentada, tá? Por quê? Porque vai ocorrer extensa lesão devido à exposição aí dessa situação, dessa doença. A displasia coxofemoral, ela vai afetar muitas raças de cães, tá? Só que é mais comum a gente encontrar em animais de grande porte, tá? Por quê? Porque são raças que possuem um crescimento mais rápido, crescimento do osso e da articulação. Então, nós temos aí, em cães, a gente vai encontrar no Golden, no São Bernardo, no Pastor Alemão, no Rottweiler, no Border Collie, no Sheepdog e no Fila Brasileiro. São as raças mais afetadas pela displasia coxofemoral. Mas também, pessoal, a gente pode encontrar nos suínos, nos bovinos, no macaco rhesus, nos ovinos e também nos seres humanos. Quais são as causas dessa doença, da displasia coxofemoral? Pessoal, o componente genético, né, é um grande fator aí para estar sendo transmitido de geração em geração. Então,
Se aquela fêmea ela possui o gene para desenvolvimento da displasia, o filhote, consequentemente, ele pode estar desenvolvendo a doença no futuro. Então, ela é como causa o fator genético. Existem alguns estudos que investigaram que alguns cromossomos estão associados, tá? Por exemplo, o cromossomo 8, né, ele teve uma associação mais significativa para desenvolver a doença nos filhotes. Temos também um outro fator que seria a obesidade, né? O excesso de alimento e o suplemento de cálcio, juntamente com ganho rápido de massa muscular, nesse animal, ele pode estar desenvolvendo a displasia coxofemoral. Então, pessoal, o crescimento rápido que alguns cães têm, principalmente em cães de grande porte, pode afetar a articulação devido ao excesso de peso e, consequentemente, vai afetar o desenvolvimento aí da massa muscular, que é muito maior do que o osso. E aí pode estar prejudicando, como fator de obesidade, prejudicando aí as articulações coxofemoral, ok? O excesso de atividade física também é um dos fatores, né? Porque vai forçar o animal ao movimento daquela articulação. E temos também o tipo de solo. O tipo de solo é onde o animal constantemente pisa. Então, aquele solo liso, né? Que vai estar afetando também aí e prejudicando a articulação. Patogenia da displasia coxofemoral em cães, tá? Então, a gente vai conhecer como é que exatamente acontece esse processo. Primeiro, vai ocorrer uma mutação multifatorial daquele cromossomo lá, principalmente o cromossomo 8, durante a formação fetal desse animal, tá? Então, o filhote ele vai nascer, mas o filhote não apresenta nenhum tipo de sinal clínico. Na segunda semana, há o alongamento da cápsula articular e do ligamento da cabeça do fêmur. Na quarta semana, vai ocorrer uma sinovite proliferativa leve, ou seja, uma inflamação na membrana sinovial, juntamente com o edema, que é o acúmulo anormal de líquido no compartimento intersticial, né, dentro das cavidades corporais. Então, vai ter um acúmulo de líquido acentuado ali, gerando exatamente o edema. Vamos ter também uma fibroplasia do ligamento da cabeça do fêmur, que é uma produção de tecido fibroso, e um derrame articular. Com 12 semanas, o animal ele vai apresentar alteração no líquido sinovial e na cartilagem articular. Então, vai ocorrer uma descamação e fissuramento da cartilagem superficial. E isso o animal pode estar desenvolvendo no osso, principalmente aí na região da cabeça do fêmur e na borda, microfraturas, tá? Então, o corpo ele vai acabar curando, vai acabar calcificando, porém, pessoal, o osso ele vai ficando cada vez mais duro. E cada vez mais duro, ele não consegue mais absorver tanto o impacto, absorver o choque. Então, pessoal, essa figura mostra para a gente exatamente a evolução da doença. Nessa primeira figura, eu tenho aqui um perfeito encaixe da articulação juntamente aí com o acetábulo e a cabeça do fêmur. Então, o animal ele está normal. Então, quando ele é filhote, a gente não consegue detectar a doença, tá? Então, até então, ele está normal. Quando ele vai evoluindo, o animal ele pode apresentar displasia. Então, nessa segunda figura, a gente já consegue ver a displasia. Por quê? Porque não tem um encaixe perfeito da região do acetábulo com a cabeça do fêmur. Não está encaixado direito. Então, o animal ele tem a displasia. Nessa terceira figura, a gente consegue observar uma displasia depois daquelas quebras que eu falei do osso, as microfraturas. Então, essas microfraturas, elas ocorrem de forma fisiológica com a doença, né? Fisiopatológicas.
Então, eu vou ter várias quebras do osso que o próprio organismo do animal ele vai tentar calcificar. Então, é quando essa doença ela já está mais severa, já está mais grave, aí a gente consegue visualizar em uma radiografia essa situação. Então, quais são os sinais clínicos que esse animal ele pode estar apresentando para desenvolver a displasia coxofemoral? Pessoal, primeiramente, a maioria dos animais são assintomáticos, tá? Então, muitas vezes, eles nem demonstram nenhum tipo de sinal clínico. Quando vai aparecer algum sinal, é porque a doença já está em estado mais grave, mais crônico, certo? Ou quando eles apresentam algum sinal clínico, é porque já está em algo leve também. Então, o animal ele vai ficar menos ativo. Então, era aquele animal que brincava, que corria, né? Por quê? Porque ele vai sentir uma dor na articulação. Então, quando ele sente dor na articulação, o animal vai querer ficar na dele, não vai querer mais brincar, não vai querer mais correr, como antes ele fazia. Vai ter também um deslocamento de peso para os membros torácicos. Então, ele vai se apoiar mais nos membros torácicos e vai aliviar mais os membros pélvicos, porque ele sabe que se encostar o membro pélvico no chão, quando ele for andar, vai doer. Claudicação, ele vai mancar. Então, a gente vai perceber que a claudicação desse animal vai estar diferente. Dificuldade para locomoção, como eu já tinha falado, né? Era aquele animal que corria, que andava, que subia escada, que brincava. Ele não vai mais fazer isso. E também pode gerar uma atrofia muscular. Por quê? Porque se ele está tentando evitar de usar os membros pélvicos, então o músculo ele pode atrofiar também. Então, pessoal, o diagnóstico dessa doença é feito quando o tutor ele leva o animal ao veterinário para poder mostrar que o animal ele está com algum problema, né? Então, o animal ele vai sentir dor, ele vai ter claudicação. E aí é interessante investigar essa queixa, investigar também se ele mudou algum hábito, há quanto tempo ele está assim, né? Quais são os sinais que ele sente, se ele sente dor, se ele evita tocar a pata do membro pélvico no chão, né? Então, tem que ser feita uma inspeção visual, que é o exame clínico, palpação, exames de movimento do animal, para colocar ele para poder andar, para a gente observar como é que está sendo, se ele está tendo claudicação realmente, onde é que é o local dessa dor. E um ponto aqui muito interessante é a solicitação de raio-x para esse animal, tá? Então, é como exame complementar, para definir o diagnóstico, é solicitado o exame de raio-x para avaliar justamente a articulação coxofemoral, que vai envolver o quê? A região do acetábulo e a região da cabeça do fêmur. O Conselho Brasileiro de Radiologia Veterinária, o CBRV, ele orienta o profissional, o técnico ou veterinário, ao realizar o exame radiológico, ele fazer com alguns critérios. Então, nós temos aí o critério, por exemplo, de idade, tá? No qual um diagnóstico definitivo, ele só é após 2 anos de idade do animal. Então, a gente só vai conseguir ter um diagnóstico definitivo quando o animal fizer exatamente 2 anos de idade. Tem que ser feita a contenção, no caso aqui, desse exame específico é a contenção química. O que é a contenção química? É feita utilizando alguns fármacos. Então, a gente tem aqui o uso de anestesia ou sedação profunda nesse animal, no qual a gente pode estar utilizando aí a tiletamina e o zolazepam, que são medicamentos de analgesia rápida e profunda, que vai causar aí um relaxamento muscular. Por que isso? Porque a gente tem que ter um posicionamento correto do paciente, tá? E justamente o animal vai estar livre de qualquer reação. Por quê?
Porque ao momento que a gente posiciona o animal, a gente vai estender do jeito que está essa figura. Vocês observam que o profissional ele está estendendo o membro pélvico, segurando aqui na região do tarso. Então, ele vai estender o membro para que realmente consiga realizar o raio-x, certo? Quando a gente faz esse movimento de extensão do membro pélvico, o animal ele sente uma dor imensa, então ele vai ter uma reação, ele não vai deixar realizar o exame. Então, é interessante e é aconselhado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, exatamente o profissional que vai fazer o exame, ele observar se o animal ele está sedado. Mas quem faz a sedação é o médico veterinário, certo, gente? Então, o técnico de radiologia, além desse critério, né, de observar se realmente o animal ele está sedado, é também função dele fazer o posicionamento correto, identificação do exame, no caso, colocar o nome do animal, a raça, a espécie, o lado da articulação que está sendo radiografada, se é o lado direito, se é o lado esquerdo, isso é muito importante também. O tamanho do filme, né, o tamanho no qual você vai escolher para colocar o animal. Então, isso tudo, gente, são critérios importantes do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, pessoal, para vocês verem quanto é importante realizar um exame de qualidade radiográfica, né? Porque é justamente através do exame que o médico vai conseguir visualizar a região anatômica, certo? E vai conseguir dar o diagnóstico para esse animal. E eu falei que o exame de raio-x, ele é o exame ouro, considerado aí na displasia coxofemoral. É exatamente através do exame radiográfico e através dos sinais clínicos do animal que o médico veterinário vai conseguir fazer o diagnóstico da doença, tá? Então, sabendo disso, vocês têm que realmente fazer um exame de qualidade. E como é que a gente vai fazer esse exame de qualidade? Primeiro ponto, saber identificar se o animal vai estar sedado. Então, o animal já chega na sala de raio-x já sedado, certo? Ele já vem assim. Segundo ponto é o posicionamento. Então, o ideal é que o animal seja posicionado da forma correta, certo? Radiografias devidamente identificadas. Então, é obrigação de vocês mesmo, como técnicos, colocar o nome do animal, a espécie, tá? Se é o lado direito, se é o lado esquerdo que está sendo radiografado, identificar o nome desse tutor também. Então, identificando tudo isso também é importante. E o tamanho, como eu falei aí, do filme, né, que vai ser utilizado para incluir toda a região da pelve e também a articulação femoral, tíbia patelar do paciente, tá certo? Pessoal, o padrão de qualidade do exame, ele deve oferecer condições de visualização da microtrabeculação óssea da cabeça. Então, vai avaliar a região aí da cabeça do fêmur e do colo do fêmur também. E ainda traz as margens da articulação coxofemoral, principalmente aí a borda acetabular dorsal, ok? Então, nessa radiografia aqui à esquerda, eu consigo visualizar o posicionamento correto da região pélvica, que a gente vai falar agora nos próximos slides. Então, pessoal, chegamos agora numa das partes mais importantes da nossa aula, que é o posicionamento radiográfico e a incidência para realizar o exame de displasia coxofemoral em cães. Então, pessoal, vocês vão posicionar o animal de forma que ele fique em decúbito dorsal, como mostra essa figura, utilizando aí a radiografia convencional. Então, é o raio-x convencional, certo? Pessoal, a projeção utilizada, no caso, a incidência, é ventrodorsal, certo? Então, é utilizado aí ventrodorsal. Então, o paciente, ele tem que ser bem posicionado, porque ele já vai estar anestesiado
de maneira que no exame se consiga visualizar exatamente a cabeça e o colo do fêmur, além da borda acetabular também, ok? Então, nesse exame é utilizado algumas pessoas, né? Não é somente o técnico que vai posicionar sozinho esse animal, porque não dá. Então, vai ter que ter ajuda aí de um estagiário ou o próprio tutor, tá? Que é indicado aí para estar ajudando na realização desse exame. Então, uma pessoa vai segurar os membros torácicos aqui na frente e outra pessoa vai segurar a região aqui do tarso do animal e fazer uma rotação dos membros medialmente, tá? Então, a gente vai primeiro estender, segurando na região do tarso, estender o membro posterior, que é o membro pélvico, deixando aí a patela paralela entre si em relação à coluna vertebral. Então, pessoal, existem alguns critérios para que realmente essa radiografia ela seja feita de qualidade. Além do posicionamento, você saber como é que você vai posicionar esse animal, saber também a incidência, certo? Lembrando que as patelas elas devem estar inseridas dentro da fossa troclear. Então, as patelas devem estar inseridas aí dentro da fossa troclear. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu faço a rotação medialmente dos membros pélvicos, exatamente na região que vai ser radiografado. Outro ponto importante é que as cristas ilíacas devem estar simétricas. Então, por isso que é feito aí essa rotação dos membros. Então, vamos lá. Vou repetir aqui para vocês. Primeiro ponto, identificar se o animal está sedado. Então, quando ele chega com essa sedação, fica melhor para você posicionar. Vocês podem estar utilizando também a calha. A calha é esse material aqui de colchonete, que é feito para colocar o animal. Então, você vai colocar ele em decúbito dorsal. Decúbito dorsal é quando ele está de barriga para cima, tá? Com o abdômen voltado para cima, de acordo com essa foto, tá? Depois que você fez isso, a gente vai estender o membro. Então, vai ter que ter uma pessoa aqui segurando, ó, mais aqui embaixo, segurando a região do tarso, da pata posterior. Então, vai estender um pouco essa pata e vai fazer uma rotação interna. Então, vai rodar aqui um pouquinho, ó, o membro medialmente. Por que isso? Para deixar as cristas ilíacas simétricas e a região da patela encaixada na fossa troclear também, ok? Para que realmente ocorra também um encaixe da cabeça e do colo do fêmur na região do acetábulo, para que a gente consiga visualizar como é que está essa região nessa radiografia. Então, eu tenho que deixar aí paralelo o fêmur em relação à coluna vertebral. Eu tenho que deixar paralelo o fêmur em relação à coluna, certo? Professora, qual é a projeção? Projeção é somente uma para realizar a displasia coxofemoral. Uma projeção, que é chamada de ventro dorsal. Então, pessoal, eu coloquei essa figura aqui para justamente falar para vocês sobre o diagnóstico definitivo, que eu falei que só é após 2 anos de idade do animal. Então, a gente vai posicionar ele em uma calha. Calha é esse colchonete aqui, ó. Então, a gente vai colocar ele em decúbito dorsal. Uma pessoa vai segurar aqui, ó, a pata posterior, segurando na região do tarso e fazendo um movimento de rotação medial, deixando paralelo a pata em relação à coluna vertebral, certo? Para justamente o raio conseguir aqui, ó, penetrar e conseguir identificar a região da articulação coxofemoral, ok? Tem que ter outra pessoa segurando também um membro desse outro lado, do lado esquerdo aqui na região cranial, outra pessoa segurando, enquanto o técnico faz o disparo, ok? Lembrando, pessoal, que tem que usar os EPI, certo? Então, é indicado aí a luva, o protetor de tireoide, os óculos,
O avental plumbífero, o avental de proteção, é indicado também. Não se pode esquecer disso. A proteção radiológica. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês um método, certo? Para poder identificar o deslocamento da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo, no qual a gente vai estar avaliando o grau de frouxidão articular, certo? Então, é como se fosse uma escala de ângulos que vai justamente mensurar o grau de luxação articular. Então, ele é muito avaliado para detectar o deslocamento da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo, ok? Então, existe uma classificação no qual o animal é classificado do A ao E de acordo com o grau de luxação, justamente pela mensuração do ângulo de Norberg. Esse ângulo e essa classificação é feito pelo médico veterinário, tá certo? Não é feito pelo técnico de radiologia. O técnico faz somente o exame, certo? Mas eu trouxe aqui para mostrar a vocês que existe esse tipo de método, tá? Então, só a nível aí de conhecimento, eu trouxe aqui para mostrar a vocês e vou mostrar também algumas radiografias. Então, nós temos aqui a categoria A, que significa que o animal não tem displasia, tá? Porque a cabeça do fêmur e o acetábulo, eles estão simétricos, eles estão encaixados, então eles estão congruentes, tá? O acetábulo crânio lateral é nítido e arredondado, acompanhando aí o contorno da cabeça do fêmur. Por quê? Porque há um perfeito encaixe, no qual o ângulo de Norberg, quando se faz essa medição, ele é maior ou igual a 105 graus. Nós temos a categoria B, o animal está suspeito de displasia, onde ocorre de forma incongruente a cabeça do fêmur e o acetábulo, e o ângulo está maior do que 105 graus, mas a cabeça do fêmur e o acetábulo é menor do que 105. Categoria C, o animal tem uma displasia leve, tá? No qual a cabeça do fêmur e a região do acetábulo eles estão incongruentes. Ângulo de Norberg entre 100 e 105. Vai ter também alguns sinais, né? Como osteoartrose, tá? Então, a gente pode observar na radiografia uma pequena deformidade da cabeça femoral, um rasamento do acetábulo, um espessamento do colo femoral. Na categoria D, nós temos uma displasia moderada, na qual a gente não consegue ver uma simetria, um perfeito encaixe de jeito nenhum, nem da cabeça do fêmur, nem da região do acetábulo. Podemos observar também uma subluxação e o ângulo de Norberg é entre 90 a 100. Sinal também de osteoartrose. Categoria E é uma displasia grave, onde o animal vai ter uma subluxação, luxação da cabeça femoral, ângulo de Norberg totalmente diferente do que o normal é maior do que 105, e aqui no caso vai ser menor do que 90. Então a gente vê também várias alterações de osteoartrose naquela região, ocorrendo aí uma displasia grave. Pessoal, aqui nós temos uma radiografia de um cão Rottweiler com 18 meses de idade. A gente consegue observar que há um perfeito encaixe aqui da cabeça do fêmur com a região do acetábulo, tanto no membro direito quanto no membro esquerdo, tá? Então, a gente consegue visualizar aqui pelo ângulo de Norberg, que o ângulo é entre 106 e 105. Então, a gente observa que está normal, porque normal é 105, né? Como eu havia falado. O animal não tem sinal nenhum de displasia, porque há esse perfeito encaixe, ok? Pessoal, hoje está tão moderno a área de diagnóstico por imagem que existe já um programa de computador que já consegue fazer essa mensuração. Antigamente era feito na régua, né? Hoje já não é mais assim. Hoje já existe um programa que já faz essa medição aqui desse ângulo para que o médico consiga detectar se o animal tem displasia ou não.
Pessoal, aqui nós temos uma outra radiografia de um Golden, de um cão da raça Golden, com articulação próxima do normal, tá? Porém, o ângulo é de 104 no lado direito, então a gente vê que o ângulo aqui é 104 do lado direito, que indica o início de uma displasia coxofemoral. Por quê? Porque até 105 é o valor normal, certo? Então, tá um pouco baixo, né? 104. E do lado esquerdo a gente tem o quê? 106, ok? Então, aqui é uma suspeita de displasia coxofemoral, principalmente aí no lado direito. Aqui eu tenho uma radiografia de um Golden também, mas que ele está com displasia coxofemoral leve, certo? Por quê? Porque o ângulo de Norberg está em torno de 100, tá? Está em torno de 100 na região aqui da cabeça do fêmur junto com o acetábulo. E há também um ligeiro achatamento da borda acetabular crânio-lateral. Então, esse animal, por estar com esse ângulo de 100, tá menor do que 105, que seria o normal, ele está considerado aqui como coxofemoral leve, categoria C. Já nessa foto desse raio-x, eu também vou ter um animal Golden, mas ele apresenta uma displasia coxofemoral moderada. Por quê? Porque o ângulo de Norberg está 95 do lado, 91 do lado direito, certo? E do lado esquerdo tá 92, certo? Então, como eu falei, essa medição ela é feita pelo próprio programa no computador, quando é radiologia digital, certo? Então, o que a gente observa? Uma displasia coxofemoral moderada. Aqui também eu tenho uma outra radiografia da pelve de um Golden com displasia coxofemoral severa. Por que é severa? Porque o ângulo de Norberg do lado esquerdo tá de 87, certo? E o ângulo direito tá de 98. O que é que significa? Que tá menor do que 105, que é o normal. Então, a gente deduz aí que a displasia ela é severa, principalmente a articulação do lado esquerdo, que deu 87 de grau, de acordo com o ângulo de Norberg. Então, pessoal, já estamos aqui chegando no final da nossa aula, tá? E a gente tem que relembrar os pontos mais importantes no caso do papel do técnico de radiologia. Só relembrando aqui, é importante ele conhecer os critérios do Conselho Brasileiro de Radiologia Veterinária, que são aqueles que eu falei. O animal tem que estar muito bem identificado, a radiografia tem que ter o nome do animal, a espécie, a raça, o nome do tutor, qual foi o membro que foi radiografado, se for o membro direito, se for o membro esquerdo. E o técnico de radiologia, ele deve também saber o posicionamento desse animal. Então, como é que a gente vai posicionar o animal? Utilizando aí uma calha, que é aquele colchonete, certo? Vai posicionar o animal em decúbito dorsal, certo? E vai precisar da ajuda de mais pessoas. No caso aí pode ser estagiário, pode ser o próprio tutor, tá bom? Então, vai ter que ter aí no mínimo umas 2 pessoas para poder ajudar a posicionar o animal. Então, vai fazer a extensão do membro pélvico e, ao mesmo tempo, vai fazer uma rotação medial próximo ali à região do tarso, para poder igualar as patelas juntamente com a coluna vertebral, ok? Não tem que fazer essa rotação, não pode deixar o animal solto de qualquer jeito, não. Outro ponto importante é utilizar a radioproteção, tá? Utilizar os EPIs necessários, sempre, em qualquer tipo de exame. Então, tá utilizando aí o avental de proteção, as luvas, o óculos, o protetor de tireoide
quem tiver realizando o exame, seja o ajudante ou o técnico, tem que utilizar os EPIs, tá certo, gente? Então tem que fazer isso aí. Bom, o papel de vocês é esse, né? Posicionar, saber qual é a projeção, é apenas uma que é utilizada na displasia, que é justamente a projeção ventrodorsal, ok? Ventrodorsal. E localizar o animal direitinho, né? Colocar o animal na posição correta, ok? O animal ele já vem sedado, então é interessante observar isso aí também, tá certo? Se ele está realmente sedado, porque isso é uma recomendação exatamente do Conselho Brasileiro. É obrigatório qualquer exame de displasia coxofemoral, o animal ele está sedado ou anestesiado. Bom, o tratamento, como é que é feito? É utilizado o uso aí de analgésicos justamente para poder controlar a dor que esse animal sente devido à inflamação. Anti-inflamatórios, que são os AINES, para amenizar essa dor também e melhorar a movimentação dele. Controlar o peso do animal, como eu falei, animais obesos têm o maior risco de estar desenvolvendo essa doença. Fisioterapia, né? Evitar que o animal deambule em piso liso, porque aí vai afetando a articulação, acupuntura. Em último caso, em casos mais graves, é feito um tratamento cirúrgico, no qual a técnica utilizada é implantar uma prótese total de quadril, tá? Só que isso só é feito em cães acima de 2 anos, quando os ossos eles estão bem formados para poder suportar aí o implante. E é feito novamente uma radiografia para poder visualizar se a prótese está ou não no local correto.